A moeda padrão do mundo é o petróleo bruto. Não é o dólar, não é o ien, a libra e nenhum outro no mundo. Isso tudo tem a ver com a crise no Oriente Médio. O que acontece agora no Oriente Médio irá afetar todos os aspectos da nossa vida, desde a passagem do avião até a compra no supermercado. Isso tem a ver com o valor do dólar. O litro da gasolina custava $1,50 há 3 anos atrás. Agora o litro custa $4. Lembre-se, não foi a gasolina que mudou. A gasolina custa $4 por litro. E o que mudou? Exatamente a moeda que você está usando para comprá-la. Existem hoje no mundo 3 agendas que precisamos considerar nesta minha fala. 3 bases de controle do mundo. E agora eu posso declarar enfaticamente. Eu digo com toda certeza que isso não é nada positivo. É uma conspiração. É um método de pôr diferenças entre as duas palavras. A primeira agenda é a nova ordem mundial. Temos diante de nós a oportunidade de criar para nós e para futuras gerações uma nova ordem mundial. Um mundo onde o Estado de Direito, não a lei da selva, regerá a conduta das nações. Quando fomos bem-sucedidos, e seremos, teremos uma possibilidade real nesta nova ordem mundial. Uma ordem em que um credível das Nações Unidas pode usar o seu papel de manutenção da paz para cumprir a promessa dos fundadores deste país. Eu fiquei sabendo há uns 8 meses atrás que dentro de 4 a 5 meses haveria uma crise no Oriente Médio. E aconteceu exatamente. Eu estava no seu programa de rádio e disse que dentro de 4 a 5 meses isso aconteceria. E hoje as pessoas olham para mim e dizem, Lindsey Williams, você é um profeta? Eu digo, não sou. É porque eu confio nas palavras de quem tem me informado. E eu estive, Rod, no teu programa de rádio e disse, vai acontecer uma crise no Oriente Médio. Eu gostaria que você confirmasse. É absolutamente verdade, mas você deve dizer mais do que isso, viu? Porque fora do ar você me disse muito mais coisas. Você também me disse que a curto prazo a prata iria ter um valor muito acentuado. E durante o mês de fevereiro deste ano, 2011, a prata estaria muito mais valiosa. E foi exatamente o que ocorreu. Eu aproveitei diante de suas palavras e fiz uns investimentos pessoais, com base nas suas informações. Meus investimentos em prata renderam 20% em um período de 30 dias. Eu estive no seu programa de rádio e eu disse que dentro de 4 a 5 meses, e este era exatamente o tempo que eu havia sido informado, de que haveria uma crise no Oriente Médio. E agora, Rodney, eu entendo que você tem alguma informação que confirmaram isso e que vieram de documentos oficiais do governo federal e que estava em iminência de acontecer essa crise. Sim, na verdade, desde 2008. Um diplomata do Departamento de Estado dos Estados Unidos tinha escondido papéis, memorandos. E eles foram confiscados no aeroporto do Cairo. Um repórter do jornal londrino pegou esses documentos. E esses documentos diziam claramente os meses e os dias. E o tal funcionário do Departamento do Estado estava trabalhando com organizações governamentais, também com sindicatos e ONGs americanas. Além disso, o governo egípcio e as organizações do governo dos Estados Unidos. Havia também a Irmandade Muçulmana, alguns segmentos jovens, e o objetivo era causar uma insurreição. O que eles estavam preparando, de acordo com esse documento, foi criar um levante. E isso derrubaria o presidente Mubarak antes das eleições presidenciais. As eleições presidenciais no Egito, antes das eleições em 2009. A nota também dizia que eles achavam que o tempo era muito curto e estavam então indo para o confronto, para fazê-lo antes das eleições presidenciais de 2011, que acontecerá em setembro deste ano. Então, todos esses planos foram estabelecidos antecipadamente em um memorando do governo em 2008. E tudo isso para derrubar o governo egípcio. Mubarak deveria ser derrubado antes das eleições presidenciais de 2011. Isso tudo está muito bem documentado. Você pode entrar no site do jornal londrino, The Telegraph,
e ver tudo isso, ainda está lá. Então tudo isso foi planejado com muita antecedência. Em 2008 já sabiam que isso ia acontecer agora. O que ocorre hoje no Oriente Médio, então, não foi surpresa. Eu convivi com as pessoas que controlavam o Banco Mundial, o FMI, os funcionários das principais companhias petrolíferas do mundo. E isso fez uma mudança na minha vida. Se alguém me perguntasse antes de eu ter ido ficar com essas pessoas, antes de eu dormir ao lado deles, sentar-me à mesa com eles e conversarmos muito, e se alguém antes disso tivesse me dito, Sr. Williams, você acredita que existe um grupo pequeno de pessoas que controlam o mundo? É claro que eu estaria rindo deles e diria, você é um mané. Agora, se alguém me perguntar isso hoje, após o tempo que eu vivi ao lado deles, se alguém me perguntasse, Williams, você acredita que existe um grupo pequeno de pessoas que comanda todo o nosso planeta? Que ditam as contas dos congressos nacionais dos países, que controlam os preços do petróleo e que controlam toda a moeda do planeta? Eu diria, não só eu acredito, mas eu sentei muitas vezes com eles e ouvia muito esses assuntos. Espero que você também acredite em mim. Existe verdadeiramente na face da Terra um grupo de pessoas que controlam o nosso planeta. Eles dizem quais projetos de lei devem ser aprovados nos congressos. Eles determinam aos presidentes o que devem fazer. E durante todos os dias de nossa existência, somos afetados pelas decisões dessas pessoas. Hoje, eles estão atuando principalmente na área do petróleo. E no transcurso desse DVD que você está assistindo, eu farei algumas previsões muito incomum. Essas pessoas me disseram coisas. E eu vou estar falando aqui, mostrando o que vai acontecer no Oriente Médio. Quanto você estará pagando por um litro de gasolina no futuro? O que acontecerá no supermercado? Eu vou te dizer o preço do ouro, quanto custará. Eles já me disseram. E eles têm uma linha do tempo. E a sua linha do tempo, que por sinal é de 2012. E eles estão planejando o que fazer com a sua nova ordem mundial. Isso ocorrerá no final de 2012. Existem coisas que eles planejam fazer. Este grupo de pessoas certamente existe no mundo de hoje. E exatamente há 35 anos atrás, quando tive o privilégio de estar junto deles, me tornei amigo de alguns deles, e alguns desses indivíduos mantiveram contato comigo. E a cada vez que me diziam o que aconteceria, aconteceu exatamente como disseram. Nenhuma vez aconteceu diferente, acredite. Devemos saber o que aconteceu naquela época a fim de trazê-lo para a nossa data. Então eu tenho certeza que você está se perguntando, o que é o resto dessa história? O dólar está morrendo, isso, a grosso modo, significa que as mercadorias estarão lá, não haverá qualquer tipo de falha nas prateleiras dos supermercados. Porque eles conseguem importar de acordo com a nova ordem mundial, de qualquer outro país do mundo, sempre que houver uma falha em algum local. Caso aconteça uma geada em algum lugar e a colheita seja prejudicada, eles vão buscar em outro ponto do planeta. As prateleiras dos mercados não terão qualquer tipo de falha, mas você pode passar fome. E eu perguntei por quê. Eles responderam, porque a moeda terá desvalorizado a este ponto. Começa a compreender agora o que está acontecendo no Oriente Médio? Ao fazermos da China a grande potência que é hoje, transferimos a Boeing dos Estados Unidos. Transferimos a Caterpillar para fora dos Estados Unidos. A General Motors agora vende mais este ano na China do que vendia nos Estados Unidos. No entanto, nós, como contribuintes, estamos resgatando para agora ir para a China e vender mais carros este ano do que vendiam nos Estados Unidos. Desmantelamos os Estados Unidos a ponto de não sobrar nada para nós. Onde é que os jovens encontram trabalho? Estive falando há pouco com um membro da equipe e perguntei-lhe onde é que encontra emprego quando acabar. E ele respondeu, estou chegando à altura sobre o que falou em 2012. É triste, os nossos filhos, o que terão de enfrentar? Porque eles resolveram desmanchar o país. Isso é o que acontecerá. Tome nota. Por favor, daqui a uns meses, reveja esse DVD e comparem com seu calendário. A crise no Oriente Médio irá de mal a pior. As falhas de produção desses campos de petróleo, o preço do barril do petróleo, de $200, o dólar perderá poder de compra, a ponto em que a economia americana ficará em maus lençóis. O prazo deles é final de 2012.
O que é que eles vão fazer? Vão resolver o problema. Lembre-se, eles criam sempre primeiro a crise e depois apresentam a solução. Qual é a solução? Estou muito satisfeito por perguntar. A solução é a exploração dos campos de petróleo dos Estados Unidos. Vou lhe dizer agora algo que poucas pessoas sabem. Verá, tome nota, daqui a 6 meses ou 1 ano irá compreender tudo o que estou dizendo aqui agora. Tudo isso começou há alguns dias, quando recebi o comunicado sobre o que eles iam fazer. E disse, eu tenho de contar isso ao povo americano. Vou dizer-lhe agora, os 4 campos de petróleo, que já está planejado, que vão explorar de forma a fornecer a energia que a América necessita. Eles serão os heróis, porque iremos deixar de negociar com os terroristas do Oriente Médio e vamos produzir aqui mesmo petróleo, nós mesmos. Quando o dólar cair. Pessoal, por favor, percebam. A dívida de mais de 14 bilhões da América. Nem consegue compreender 1 bilhão, mais de 14 bilhões. Os juros da dívida são pagos pela Reserva Federal, emitindo bilhetes do Tesouro e obrigações. A China, os árabes, os países produtores de petróleo, a OPEP, as pessoas mais ricas do planeta, compram-nos porque é a moeda mais estável da face da Terra. Agora, o que irá acontecer? As garantias do Tesouro, as obrigações emitidas pela Reserva Federal, quando o dólar cair. Isso estava tudo planejado quando Kissinger foi estar com essas pessoas, os árabes, há muitos anos atrás, e disse, olha, nós não vamos produzir os vossos campos de petróleo. Vocês devem investir nas garantias do Tesouro e obrigações emitidas pela Reserva Federal. Ele sabia naquela altura que iria traí-los. Eu creio que seja importante interromper a fala este grande homem que está revelando coisas incríveis, para poder você compreender melhor tudo o que ele está falando e não ficar nem um pedacinho de dúvida, mas para que você possa compreender exatamente tudo. Embora os nossos DVDs já tenham tratado deste assunto da economia mundial em detalhes, como o DVD Prepare-se número 7, Dívida é Dinheiro, Bíblia Bíblica, a Verdade sobre o Natal e alguns outros tratem deste assunto com mais detalhes, mas eu creio que vai ser importante aqui também nós demonstrarmos de uma forma mais didática ainda como ocorre a economia mundial. Para você conhecer a economia mundial nos dias de hoje, deverá conhecer a economia mundial no início da sua criação. E como foi isso? Foi assim. As pessoas tinham objetos de valor. Não existia dinheiro. E as pessoas agora tinham que trocar as coisas. Trocavam um objeto por outro. Só que acontecia que muitas vezes